As doenças intestinais são mais comuns do que a gente imagina e atingem todas as idades. Só no HU, que é o Hospital Universitário da UFP, são cerca de 200 consultas por mês nesta área. Vamos chamar ao vivo o repórter Felipe Pereira, que vai trazer para a gente as informações desses muitos casos, né? E vai explicar para a gente que doenças são essas, que sintomas podem ser qualquer pessoa acometida para começar a se investigar ou suspeitar de que há uma doença dessas aí a serem investigadas. Felipe, é com você. Olha, João Neto, os sintomas mais comuns são diarreia crônica, perda de peso e também dores abdominais. É a luz vermelha acesa para que as pessoas possam procurar os centros de saúde. A gente tem um centro de referência aqui no estado do Piauí, que é o Hospital Universitário. Eu vou conversar aqui com o Dr. Rogério Saad, que é presidente do Grupo de Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil, que vai explicar para a gente, a partir desses sintomas que eu falei, que doenças são essas que podem estar tomando conta, afetando essas pessoas que sentem esses sintomas. Bom dia. Bom dia, Felipe. Primeiro é um prazer para a gente poder esclarecer isso para a população de modo geral. Como você disse bem, esses sintomas mais importantes, que a diarreia e a dor crônica, a gente tem que pensar nas doenças inflamatórias intestinais, que basicamente são duas, a retocolite e a doença de Crohn. E é importante que quando o paciente procure assistência, o médico que está fazendo esse primeiro atendimento tenha a noção de que possa ser efetivamente as doenças inflamatórias. Então essa capacitação é fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico de maneira correta. Exatamente essa é a intenção do seminário que começou ontem aqui no Hospital Universitário. É o primeiro seminário de doenças inflamatórias intestinais do estado do Piauí. Então eu queria que o senhor explicasse para a gente assim, muitas vezes os casos não são diagnosticados. A pesquisa do Dr. José Miguel, ela inclusive chegou à conclusão de que muitas vezes as pessoas levam 28 meses para serem diagnosticadas. O que é que acontece nesse tempo? Na realidade, como você falou, né, esse paciente com quadro de dor abdominal e diarreia, muitas vezes o paciente ele também não valoriza esses sinais e sintomas, inclusive a perda de peso, e isso atrasa efetivamente o diagnóstico. Esse atraso tem duas justificativas. Primeira, a demora do próprio paciente em procurar assistência. Por qualquer motivo ele achar que isso pode ser uma verminose, pode ser qualquer outro sintoma. Todos nós já tivemos diarreia em algum momento, mas essa cronicidade é importante. E segundo, a partir do momento que ele vai na rede básica, como eu disse, esse médico está capacitado a lembrar que isso possa ser uma doença inflamatória. E a partir desse momento, encaminhar para um serviço como é aqui para poder fazer efetivamente o diagnóstico e aí você conseguir fazer o tratamento adequado, que o resultado desse tratamento ele se baseia muito nesse momento. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor as chances de a gente controlar a doença, porque é uma doença que não tem cura. Qual a importância de uma equipe multiprofissional que não inclui apenas um médico? Isso. A doença inflamatória intestinal, dentro desse contexto, ela tem, o paciente em geral tem quadro de desnutrição. A abordagem psicológica do paciente é fundamental, justamente por ser uma doença crônica. O paciente não tem cura, ele vai ter que conviver com ela. E o pessoal da enfermagem, efetivamente, em sentido de analisar outros aspectos, que não só o aspecto médico, inclusive a aderência ao tratamento. Você imagina o paciente passar o resto da vida tomando remédio. Então essa equipe multiprofissional consegue dar esse enfoque para atender de uma forma melhor o paciente. Muito obrigado pela participação, seja bem-vindo ao Piauí. Olha, e quando a gente fala sobre ser uma instituição de referência como o Hospital Universitário, a gente fala sobre um destaque que é nacional. Vou conversar com o Dr. José Miguel, que é superintendente aqui do Hospital Universitário e é gastroenterologista também, para falar que diferença tão grande é essa que o Hospital Universitário aqui do Piauí faz em relação ao país. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Felipe. De fato, desde o início do hospital, em 2004 ainda, antes da administração da IBSER, nós já começamos a estruturar o atendimento multiprofissional para os pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Isso foi o carro-chefe do hospital durante muitos anos e continua sendo. Então essa estrutura nós fizemos de forma paulatina, eu como encabeçando a equipe, mas tendo enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos. Inclusive, a partir de fevereiro desse ano, nós temos a dispensação de medicamentos de alto custo do SUS, como se fosse uma unidade satélite da farmácia que funciona ali na rua 24 de janeiro. Esses pacientes aqui do hospital e também de outras instituições podem já fazer a opção de receber o medicamento aqui no hospital universitário. Mas continua sendo fornecido pelo Estado?
fornecido pelo Estado, mas o nosso farmacêutico que fica responsável pelo medicamento, de forma que fica mais qualificada o acesso, mais qualificado o acesso desses pacientes ao medicamento e de uma forma que a gente tenha geladeiras apropriadas para acondicionar esses medicamentos. Então, nós temos toda essa estrutura aqui no Hospital Universitário de pessoal, mas também de fazer o diagnóstico, ou seja, nós temos colonoscopia, endoscopia digestiva, ressonância magnética, tomografia, os exames laboratoriais. Então, uma vez que esse paciente com diarreia crônica, dor abdominal, o médico possa pensar nas unidades básicas de saúde em doença inflamatória intestinal, esses pacientes devem ser regulados, eles não têm acesso direto ao hospital, mas via regulação estadual ou regulação dos postos de saúde, regulação municipal de Teresina, da Fundação Municipal de Saúde, tem uma estruturação para direcionar esse paciente para o nosso hospital. Uma vez que o atendimento tem iniciado aqui no Hospital Universitário, todo o atendimento subsequente, todas as marcações subsequentes são feitas aqui no hospital, todos os exames são feitos no hospital e o paciente não precisa mais ir a nenhum posto de saúde. Toda essa regulação é feita dentro do próprio hospital, inclusive interconsultas, além dos profissionais que eu citei. Por exemplo, muitas vezes os pacientes têm doenças de pele, dermatológicas, doenças reumatológicas, oculares e no fígado, que nós fazemos as interconsultas aqui dentro do hospital e isso gerencia melhor esse atendimento do paciente de uma forma muito mais adequada e ele não perde mais tempo na vida, porque essa média de 28 meses para o diagnóstico é uma média de todos os pacientes. Pode ser mais ou menos. Pode ser mais ou menos. Nós temos, às vezes, com 2 meses a gente faz o diagnóstico, mas às vezes é muito complicado. Nós temos atualmente atendimento regular, a cada 3 meses vindo aqui ao Hospital Universitário, em torno de 500 pacientes com doença inflamatória intestinal. Agora, doutor, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Desculpa, perdão. Mas esse evento não vai contar com mutirão. Eu queria saber como é essa demanda aqui, se existe uma fila de atendimento, um tempo para que as pessoas possam conseguir entrar de fato no hospital universitário para esse tipo de atendimento, ou se está tranquilo? O atendimento é feito para gastroenterologista ou coloproctologista. Então, assim, o médico pode fazer essa orientação para o paciente ser encaminhado diretamente para o hospital universitário. Então, a demora é da regulação mesmo. Mas uma vez que esse paciente tenha sido drenado, tenha sido indicado aqui no hospital universitário, feito o protocolo dele, o atendimento aqui dentro do hospital, não tem mais problema. Nós temos problemas ainda com a fila de colonoscopia. Então, possivelmente, no próximo ano, teremos um mutirão de colonoscopia para reduzir esse tempo de espera, até porque esse paciente ele precisa fazer exames recorrentes, repetidos, para a gente saber se houve um controle adequado. Ok, muito obrigado pela entrevista. A gente conversou com o Dr. José Miguel Parente, que é gastroenterologista, superintendente do Hospital Universitário. Ali o seminário está acontecendo desde ontem, encerra hoje, e é super importante que todos os profissionais envolvidos, não só médicos, mas nutricionistas, enfermeiros, enfim, todo mundo possa participar. As inscrições já acabaram, mas quem tiver interesse pode procurar o Hospital Universitário, quem sabe não dá para encaixar aí a sua participação, ok? Muito obrigado pela participação. João e Neyara, volto com vocês.